Olha só. Em relação a esse cancelamento que houve em relação à Rússia, esse estrangulamento comercial de diversas formas, né? O Bitcoin, ele tá de alguma forma blindado? É possível que alguma tecnologia que exista ou que venha a existir possa de alguma forma fazer uma guerra à moeda como ela existe, a questão do blockchain? Obviamente eu não entendo esses detalhes, até que você explique melhor pra gente. O Bitcoin impede guerras. O Bitcoin impede guerras, porque ele tira a riqueza dos bandidos e dos criminosos. Por exemplo, Aron botou pra fuder, ele matou a pauta, né? Ele falou: a China prefere subversão, inteligência, do que guerra física. Eles quase conseguiram, bicho, com a Coreia do Sul, unificar com a Coreia do Norte, esse vagabundo do Moon. Ele queria unificação com os termos do comunista. Por que ele caiu? Porque o outro da direita agora abriu as pernas pro Bitcoin, não é isso? Mesmo com a fraude eleitoral, o cara ainda ganhou canto ré, né? Isso, 0,73% das urnas. A maioria das pessoas, há 4 ou 5 anos atrás, em Taiwan, aceitavam a unificação. Eles só não estão aceitando a unificação porque eles estão vendo o que está acontecendo em Xinjiang. Os caras estão vendo esse extermínio étnico, os caras estão vendo o que aconteceu em Hong Kong, não é isso? Isso vai sair da memória deles com facilidade? Na minha pergunta foi em relação à possibilidade, Renato, do cancelamento de um ataque à própria estrutura da moeda, por ser algo digital. Eu entendo assim, sou um leigo no assunto, mas eu entendo o seguinte: qualquer coisa construída de forma digital, por ser um código, é passível de algum momento ser fraudado. Já houve quebra de códigos, por exemplo, da NASA, Bolsa de Valores pelo mundo. O Bitcoin é algo que está fora da realidade ao ponto de não ser alvo desse tipo de coisa? Existe uma criptografia chamada SHA-256, que é a criptografia das carteiras de Bitcoin. Essa criptografia é mais complexa do que a criptografia do Swift. Ela pode ser quebrada, mas é como o negócio da energia elétrica acabar, não é isso? Tipo assim, rapaz, no dia que isso for quebrado, o cara vai quebrar o código de lançamento atômico de míssil, de registro de ações, de envio de dinheiro. Tipo assim, a gente vai estar num mundo que, tipo assim, o cara pode fazer qualquer coisa e vai atacar o Bitcoin. E se um país tiver isso e ele usar, os outros países sabem que ele tem. Ele vai usar isso com o Bitcoin ou ele vai usar isso com os lançadores atômicos do outro país? Não, mas lançador atômico do outro país ainda usa aquela tecnologia antiga de disquete, não tem nenhum computador interligado com isso. Internet nem nada. Eles usam aquela tecnologia daquele disquete grande que a gente pegou, verbatim, sei lá. Isso, mas o cara tem que receber. O cara tem que receber a mensagem por uma linha segura. O cara quebra a linha segura. Mas é complicado, tem uma série de confirmações. E o Swift também o Swift também é de disquete? O sistema de ações é de disquete? Não é tão simples assim. O sistema bancário. Mas tem backups desligados da grid. Também tem backup de Bitcoin, tem backup de Bitcoin. Não, claro. Sabe qual é o meu ponto, Renato? Mas assim, eu acho que o Matheus está perguntando o seguinte. Eu acho que eu estou entendendo a essência do que o Matheus está perguntando. Você tem um poderio militar americano hoje, hegemônico, com 11 grupos de porta-aviões, que um grupo desse é maior do que, sei lá, toda a Força Armada do Brasil. Né? Acho que só um grupo desse detonaria com toda a defesa do Brasil hoje. Né? Você tem 11 grupos de porta-aviões, então você tem uma projeção de poder inigualável na história. Você tem esse arsenal nuclear, você tem uma força aérea gigantesca, você tem um exército absurdamente tecnológico e grande. E esse poderio todo, ele vai ruir de dentro para fora, aceitando o estabelecimento de uma moeda de forma tão pacífica assim. O que os dinossauros podiam fazer em relação ao meteoro? Não, mas essa... eu sei, essa é uma pergunta... Isso é uma resposta retórica sua. Né? Assim, a questão assim... Esse poderio todo vai abrir mão, essa força descomunal, essa força que tipo assim... beleza, Renato. É o seguinte, ó... Se eu quiser, a partir de hoje, aí no Brasil... A moeda que vai ser feita aí é o dólar e pronto, é o dólar. Se não, eu vou tirar você do Swift, se não, eu vou tirar isso e daquilo outro. E outra coisa também, eu tenho tanta força que eu posso projetar poder em você aí e acabar com tudo aí agora. O que aconteceu quando a Venezuela tentou empurrar o Bolívar? As pessoas foram embora e pararam de aceitar o Bolívar, não é isso? Ela não impondo o Bolívar, ela passou a arrecadar o triplo. A economia do país dobrou. Se você dá mais liberdade pro seu escravo, você ganha mais dinheiro. Foi a nossa conversa da neurologia política. Não, com certeza. Não. Mas o que você está perguntando é algo nesse sentido, né, Matheus? Sim, não que eu concorde com o estado de coisa Exatamente. atual. Eu não fiz um julgamento de valor. O Bitcoin pode não existir daqui a 10 anos. Isso é possível. O Bitcoin pode não existir daqui a 10 anos. As pessoas podem ser mortas, caçadas, pode ter um movimento contra isso. Mas a cada dia isso é menos provável. Porque mais políticos são eleitos. Tipo assim, ele não é apenas moeda de oficial de um país. Hoje em dia tem políticos que são eleitos com base eleitoral, prometendo liberdade, e essas pessoas vão influenciar o comportamento dos estados, nos estados democráticos, não é isso? Putin era completamente ter Bitcoin, era completamente proibido há 90 dias atrás.
Quando começou as sanções, a primeira coisa que ele fez foi legalizar o Bitcoin. Por quê? Para facilitar as pessoas a tirar dinheiro e receber dinheiro do país. Vem cá, e com a mesma velocidade ele vai proibir de novo, não for conveniente. Calma, é para isso que existe o sistema, que o Bitcoin é um sistema que vale a pena ser cooperativo ou ser vagabundo. Ser cooperativo. E o Brasil é um sistema que vale a pena ser vagabundo ou ser cooperativo. O Brasil é um sistema que vale a pena ser vagabundo. É por isso que não vale a pena investir no Brasil e vale a pena investir no Bitcoin. Pela última vez com uma frase. Eu vou dar um exemplo. Não entendeu meu ponto. A Alemanha hoje disse: eu não compro mais seu gás. Fuck off. Eu não quero mais o gás. Ele vai vender o gás a quem? Ele não tem nem como levar fisicamente para a Rússia. Ele pode usar esse gás para transformar em Bitcoin. Ele pode transformar o gás em Bitcoin. O Bitcoin é criado através de mineração, que é capacidade computacional e energia. O Bitcoin gera um mercado internacional e universal de energia elétrica, mesmo que você não consiga transmitir essa energia para lugar nenhum. O meu ponto, Renato, é o seguinte. Aaron deu um exemplo aqui, inclusive descreveu um pouco da Força Bélica Americana, que é o melhor exemplo para isso. Existem setores inteiros de inteligência nos Estados Unidos. As pessoas nem dormem, ficam estudando a mente de Putin, a jogada política não sei aonde, para garantir justamente a soberania daquele país. Lógico. E esses caras têm Bitcoin. E eles têm poder militar para destruir o planeta Terra. Com certeza. Será que essa instituição, Estados Unidos e outros grandes países como Inglaterra, como França, que tem poder militar, tem inteligência, tem tudo isso, eles vão simplesmente aceitar perder esse poder, essa hegemonia política? Atualmente, o principal militante do mundo de Bitcoin é um cara chamado Michael Saylor. Ele é um veterano da Força Aérea Americana, que pagou a faculdade dele, inclusive, foi porque ele foi veterano. Ele mora a 30 km de Langley, você sabe que tem Langley, não é isso? Sim. Pois é. Você acha que esse cara faz esse tipo de ativismo? É, né? Langley. Pois é. Esse cara já comprou pessoalmente, entre ele e a empresa dele, uns 200 mil bitcoins. Certo? Você acha que um cara desse faz isso sem autorização do governo americano, de forças do Deep State? Você acha que esse cara faz isso sem autorização? Os Estados Unidos hoje, dentro dos Estados Unidos, tem mais Bitcoin em custódia proporcional ao market cap do que tem ouro nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos expropriar o ouro das empresas e lastrear o dólar dela em Bitcoin, ela consegue proporcionalmente ter um comando muito maior no mundo do que se ela fizesse com ouro. E aí tem uma Vale a pena ele criminalizar e o Bitcoin vai embora, ou ele pegar e tomar o Bitcoin da galera e dizer agora o dinheiro é Bitcoin? A questão é de motivações. O Bitcoin motiva você a agir cooperativamente, a você querer ter o Bitcoin e não você querer proibir. Se você proibir ele, você vai perder a riqueza que vem dele, né? Mas se ele contesta o poder do dólar e tem toda a questão política, não seria o mesmo risco que lá atrás, no século XX, houve a mudança do padrão ouro? Justamente aquelas reservas estavam lá e eles tiveram poder para justamente mudar. O dólar não está perdendo valor por causa do Bitcoin. O dólar não está perdendo valor por causa do Bitcoin. O dólar está perdendo valor porque os caras estão imprimindo como papel higiênico. O real está perdendo valor, o cruzeiro perder o valor, e não tinha Bitcoin naquela época. Se o cara você imprimir um papel moeda como um papel higiênico, aquela merda vai virar pó. Isso aí a gente já viu na história da humanidade. Sim. O Roma tinha uma moeda que era 98% prata e quando virou 3, 4, 5%, o cara não quer essa merda, não é isso não? Exatamente. Exatamente. Tipo assim, o que está destruindo o valor do dólar não é o Bitcoin. O Bitcoin é o meio que vai manter a sociedade ainda civilizada, que não vai provocar o caos absoluto. Tipo assim, na hora que o dólar não valer mais, que as instituições não funcionarem mais, e não tiver nenhuma instituição, a gente vai voltar para paus e pedras, né? Eu entendi o seu ponto. Então seria justamente a mudança que você visualiza, justamente a mudança do padrão dólar para o Bitcoin, pelo próprio Estado americano? Pelo Estado americano. A curto prazo, tipo 20 anos, 10 a 20 anos, se continuar ter milhões de Bitcoins dentro dos Estados Unidos, no alcance dos caras, vai ter hora que eles vão meter a mão, como meteram no ouro, não é isso? Rapaz, se a gente aprender alguma coisa com a história da humanidade, é que poder corrompe e poder absoluto corrompe absolutamente. E que toda corrupção vem da separação de propriedade e controle. Quando você consegue meter a mão numa coisa que não é sua, meu irmão, você vai meter com força, não é isso? Ou não? E aí, O quê? Nascido na Bahia. com força. Com força.